Seja bem-vindo, viu? Bom dia. Oi, Tony, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes que estão aí acompanhando a gente. E é isso mesmo, é um tema bem comum no nosso dia a dia, né? Não acometem apenas homens, nem apenas mulheres, né? Acometem também as crianças, os idosos, né? E é um tema bem comum no nosso dia a dia e que traz aí um prejuízo, né, para a vida social do paciente. Às vezes o paciente fica mais restrito, mais recolhido dentro de casa, com medo de sair, com medo de perder urina na rua, ou até mesmo o cheiro, né? O paciente ele fica mais recolhido em casa, e isso, querendo ou não, também traz um prejuízo social para o paciente. Sem dúvida. E eu acho que muita gente quer saber o que é que causa, né, incontinência urinária, né? E também o que seria, né, incontinência urinária, a partir de um momento que quem está nos ouvindo agora pode perceber que está, né, dentro desse contexto. Isso. Então, a incontinência urinária nada mais é do que a perda de urina, né, de forma involuntária, né? A pessoa ela perde a urina sem querer, ou às vezes até mesmo sem sentir, certo? Temos ali, né, durante a infância, né, a criança nasce sem o controle, né, da urina, certo? E com os passar dos meses, dos anos, ela vai conseguindo ter o controle, né? Às vezes temos ali uma maior dificuldade nesse primeiro momento da vida, né, em que também se configura, né, uma incontinência, e que na maioria das vezes apenas com um simples manejo a gente consegue contornar isso. E existem outros tipos de incontinência, né, que a gente fala que são as incontinências secundárias, né? É aquele paciente que ele já teve em algum momento da vida o controle da urina e por algum outro momento, digamos assim, problema, ele passou a desenvolver a incontinência urinária. Então, tem fatores externos que contribuem. Por exemplo, hoje a gente tem essa questão da qualidade de vida, né, falta de exercício, enfim, existem esses fatores externos, né, algo que você pode fazer e que poderia ajudar, né, a não desenvolver uma incontinência urinária, a perda, né, da urina. Existem fatores externos que provocam isso? Existem sim, né, existem os fatores de risco, né, a quais a grande maioria de nós estamos expostos, né, a alimentação, né, principalmente daqueles alimentos mais irritantes, né, pimenta, chocolate, refrigerante, enlatados, embutidos, o tabagismo, certo? A obesidade também é um fator de risco para a incontinência urinária, certo? E tem os fatores que são comuns da vida, né? O homem, com o passar dos anos, né, vai, na maioria das vezes, desenvolver um quadro ali de hiperplasia, né, que é o crescimento da próstata, que às vezes dificulta a saída da urina num primeiro momento, mas que posteriormente pode aparecer como uma queixa de incontinência urinária, certo? Nas mulheres, aquelas mulheres que são multíparas, né, que têm vários filhos, né, que foram oriundos de partos vaginais, né, que é um parto normal, também causam uma fragilidade tanto no assoalho pélvico, né, e predispõe também a essa incontinência urinária. Muito bem. É bem interessante, né, essa questão da incontinência urinária, e é o que o doutor falou no início, sobre essa questão social, né? Quem tem, né, por exemplo, uma pessoa idosa, ou então uma pessoa que tenha, né, fica com medo de sair justamente por um espirro, né, uma força maior que ele faça, né, em decorrência de alguma necessidade ali, né, caiu uma sacola, ele vai apanhar a liga de forma brusca e pode acontecer de perder a urina. Existem esses casos. Então tem gente que até socialmente se isola, né, como o doutor colocou, e aí já é outro problema que acaba sendo acometido, né, a questão psicológica também, né? Isso. Como você bem mencionou aí, existem, né, alguns tipos mais específicos de incontinência urinária, né, que é a incontinência urinária de esforço, por exemplo, que é essa que você colocou, né? São pessoas que já têm uma fragilidade do assoalho pélvico, né? Já tem uma deficiência da musculatura, certo? E acabam, devido a essa fragilidade, com o mínimo esforço,
né? Às vezes tossir, pegar uma sacola, seja de feira, comer alguma coisa, subir 2, 3 lances de escada, devido ao esforço, a pressão do esfíncter, né, que segura a urina, ele acaba não sendo suficiente para segurar a urina, e aí acaba tendo esses escapes urinários. E existe, por exemplo, uma faixa etária que pode acontecer da gente, né, perder, vamos dizer assim, essa capacidade de segurar a urina, né? Que muitas vezes acontece, né? Você está num ambiente, você não tem como urinar naquele momento, né? Você vai ter que buscar um local para ir, né? E aí você acaba segurando um pouco mais, né? A urina. Mas tem algum momento que essa força, né? De segurar ela né, tende a diminuir, né? De você ter mais dificuldade para aprender naquele momento? Então, Tony, a bexiga, né? Nossa bexiga, ela é muito inteligente, sabe? Ela só realmente vai deixar perder a urina quando ela já tem passado por um processo de estresse significativo, sabe? Então você é muitos anos na peleja, né? Justamente. Ou então devido a algum fator externo, né? Submeteu a algum procedimento cirúrgico, ou tem algum corpo estranho, né? A presença de um cálculo ali na bexiga acaba deixando ela mais irritada, né? E traz pra gente aí mais um quadro de incontinência de urgência, né? Aquele paciente que por muito tempo ele já é um paciente que tem dificuldade de urinar, certo? Ou já é exposto a vários fatores externos, e a bexiga dele já não é aquela bexiga que respeita mais seus limites, sabe? Ela começa a agir por conta própria. E aí a hora que não era para ela apertar, ela aperta, aí dá aquela vontade, você tem que ir correndo no banheiro, às vezes se não for, perde um pouco na roupa. E com isso, o que é que a gente mais orienta, né? Que a gente tenha esse cuidado, né, com a bexiga. Sempre que tiver vontade de urinar, procurar o banheiro mais próximo, não deixar segurar tanta urina, certo? No caso das mulheres é até um fator de risco, né, adicional para infecção urinária. Aquelas pacientes que também têm infecção de repetição, tentar melhorar ali os hábitos de higiene, certo? Para tentar diminuir as quantidades de infecções também. Tudo que acomete a bexiga, com o tempo ela vai, digamos assim, vai ficando mais suscetível a essas coisas. Sim. É bem interessante isso que o doutor está falando, doutor Nairton Carles, gente, é o nosso entrevistado de hoje. Batendo papo, a gente está falando sobre incontinência urinária. Se você tem alguma questão, né, algum caso para falar, alguma pergunta, né, você pode fazer, que a gente nem identifica, tá bom? Basta a gente só, nos interessa só apenas a questão da pergunta mesmo, pode ser por texto, você manda pelo nosso WhatsApp 98874-1314, né? Essa questão, né, da urina, né, é algo bem interessante. E o doutor falando, eu fiquei percebendo, todo médico fala sobre essa questão da mulher prender muita urina em algumas situações, justamente porque parece que o jato da urina é como se já se fosse vamos dizer assim, uma limpeza, né, natural ali da região íntima, né? Então é isso que eu ia lhe perguntar. A urina tem também essa finalidade, né? Vamos dizer assim, além, obviamente, de vinda ali dos rins, né, que já vem filtrado e tudo mais. Tem essa função também, vamos assim, de manter aquela área, né, mais longe, assim, que não tenha tanta bactéria, né? Isso, tem sim. O fluxo urinário, ele é muito importante, né? A cistite, né, que é a infecção urinária baixa, né, que é a presença da bactéria dentro da bexiga que causa aquele processo inflamatório. A principal porta de entrada é através da uretra, né, que é o canal da urina. Então tem a migração, né, da bactéria da região íntima para dentro do canal, certo? E quanto mais se prende, né, quanto mais deficitário for o processo de higiene, principalmente da mulher, né, ela é mais suscetível sim a ter esses quadros de infecção urinária. Então o jato urinário, ele, querendo ou não, vai na contramão, né, da chegada da bactéria na bexiga, certo? E ajuda sim, e evita muitas vezes o quadro, né, de infecção urinária na mulher. E interessante, Tom, que é uma coisa assim que é perceptível, né, mas que às vezes a gente não nota tanto. O canal urinário da mulher é muito mais curto do que o canal urinário do homem, né?
O canal urinário da mulher, ela mede ali em torno de seus 4, 5 centímetros, e o do homem, às vezes, passa de 20 centímetros, entendeu? Da ponta do pênis até chegar dentro da bexiga. Então, ou seja, é um caminho mais longo que a bactéria tem que percorrer do que na mulher. Então, por isso que há essas diferenças, né? A mulher está mais suscetível às infecções urinárias, né? Por bactéria, né? A anatomia da mulher, ela favorece mais a presença, né, da infecção urinária do que no homem, certo? Ó, já tá chegando perguntas aqui. É um ouvinte que não pediu para não ser identificado, obviamente, a gente vai manter aqui o sigilo. Ela diz o seguinte: fiz uma cirurgia de períneo, né? Períneo, né? A pronúncia correta é períneo. Tem muita gente que... É períneo. Períneo, né? Na verdade, são várias cirurgias que podem ser feitas ali na região íntima, né? Geralmente, a gente aqui na forma popular de falar, né? Quando a paciente geralmente fala que fez períneo, ou ela fez uma perineoplastia, né, que é a reconstrução da região perineal, ou ela pode ter feito uma colpoperineoplastia, pode ser anterior ou posterior, certo? Que aí já é um enfraquecimento das paredes vaginais, que também é um fator para incontinência urinária. Olha aí. E ela está dizendo o seguinte, ó: fiz períneo e suspensão de bexiga. Depois de alguns dias ficou escapando o xixi sempre, né? Se vou sair, tem que usar um protetor para não ficar molhada a calcinha. Será que ficou errado algo na cirurgia? Tenho 53 anos. Você acha que tenho que procurar um médico ou é normal, né? Já fez 1 ano e 4 meses e não parou de escapar o xixi, né? Ela fez suspensão de bexiga e essa cirurgia de períneo. Isso. A suspensão de bexiga é justamente essa que eu falei, né? A colpoperineoplastia anterior. Sim. Certo? Que é a região da parede vaginal superior, né? Ela tá fragilizada e a bexiga ela acaba cedendo para dentro da vagina. Às vezes a mulher ela queixa de uma presença de uma bola dentro da vagina, uma sensação de peso, certo? E com isso também um enfraquecimento da musculatura, né? E a grande maioria das vezes, quando a gente indica esse tipo de cirurgia, por ser uma cirurgia muito antiga, certo? A gente já tem muitos dados sobre ela, né? Da sua eficácia, do seu processo de cicatrização, da sua evolução, certo? E hoje, na maioria das vezes, o que a gente recomenda nesse tipo de incontinência, né? Às vezes a gente tá associando ali uma prótese, né? Que é uma tela, como se fosse uma tela de hérnia mesmo, certo? Coloca ali na região e ela consegue suspender o canal da urina e diminuir essa incontinência urinária. Essa cirurgia também pode ser feita pelo urologista, em caso sendo... Isso, justamente. Até para as pessoas entenderem, o doutor é urologista, mas essa parte de bexiga, né? Tanto independe, homem ou mulher, o urologista é o médico que pode fazer isso, né, doutor? Com certeza. Inclusive é muito do nosso dia a dia, né? Às vezes a gente até recebe muitos pacientes encaminhados do médico ginecologista, né? Porque eles ficam ali mais na parte da vagina, na parte do colo urinário, mas quando já vai tender um pouco para o canal da urina, para a bexiga, eles já preferem encaminhar para a gente, certo? E assim, uma questão importante, né? Que também existem tipos de fístulas, aliás, de incontinências, né? Que são oriundos de fístulas, né? Fístulas nada mais é do que uma comunicação, certo? Da bexiga ou do ureter para a região da vagina, a região do colo do útero, certo? Ou para a região perineal, certo? Que fica tendo um escape de urina. Só que esse é um tipo de incontinência urinária que a gente fala que é insensível. A paciente ela não percebe que perde urina, certo? Ela só sente molhada, mas ela não tem aquela sensação, às vezes, que a bexiga está enchendo, ou não tem a sensação de que teve vontade de urinar. Entendi. Entendeu? Às vezes ela molha e não percebe, às vezes vai perceber, ou quando está escorrendo na perna, ou então quando molhou ali o absorvente ou a fralda. Entendeu? É bem complicado mesmo, não é fácil e é o dia a dia, né, do doutor, como ele falou, do consultório, chega muitos casos, né, desse tipo. Tem outro ouvinte dizendo: eu gostaria de perguntar ao doutor se quem fez suspensão de bexiga, essa paciente ao longo da vida, ela pode ter incontinência urinária? Faz 16 anos que fiz períneo e suspensão de bexiga. Outro caso, ó. Eu posso voltar a ficar com a bexiga, acho que baixa novamente,
existe o risco de voltar a baixar? Acho que ela quer saber sobre isso. Existe, né? Com o passar do tempo, né, vai havendo esse enfraquecimento da musculatura, certo? E querendo ou não, quando a gente indica um procedimento para um paciente, né, a gente indica, certo? Fala para ele do procedimento, diz as suas indicações, suas possíveis complicações, certo? Mas não estamos isentos de que isso volte a aparecer, sim, certo? Até porque a gente não está tirando a bexiga da paciente, né? A gente está fazendo ali só um reforço da bexiga para que ela permaneça no local. E claro que acho que sempre os profissionais sempre recomendam, né, uma série de outros fatores para ajudar, né? Faz a cirurgia, mas obviamente depois da cirurgia tem alguns cuidados, né, que o paciente deve ter, né, com a vida dele, né? Justamente, como a gente citou, né, no início, todos aqueles fatores de risco são também medidas que você pode fazer para evitar, né, diminuir o peso, né, diminuir a obesidade. Controle, né, de doenças crônicas como hipertensão, diabetes, melhora da alimentação, da qualidade de vida, prática de exercícios físicos, né? Então tudo isso são medidas que podemos lançar mão para tentar evitar, né, que volte a aparecer esse bexiga baixa, né, como assim popularmente conhecido. Isso, todo mundo chama disso assim, né? Bom dia, Tony, pergunta para o doutor Nairton, tenho muita vontade de urinar e urino pouco, né? Fica aquela sensação de quero usar mais, né? Já fiz cirurgia, acho que deve ser da próstata que ele colocou aqui, não fala meu nome. Tem também essa questão, né, aí já é outro problema, né? É a sensação de que você urinou, mas não urinou tudo, né? Isso, justamente. A gente fala que é um esvaziamento incompleto da bexiga, né? Isso acontece na maioria das vezes, aquele paciente que ele tem na região da próstata um estreitamento, né? Seja por crescimento ou seja por uma cicatrização mais intensa, né? Mais fibrótica, que dificulta a passagem da urina. E aí essa bexiga, mesmo ela fazendo força, mesmo ele mandando todos os comandos para urinar, né, a bexiga ela não consegue esvaziar toda. É como se você tivesse uma caixa d'água e ela ficasse sempre meada, né? Nunca esvaziasse por completo. Então, a todo momento, a bexiga ela recebe uma sinalização de que tem urina. E aí é aquele paciente que ele passa o dia todinho indo no banheiro a cada 10, 15, 20 minutos. E o jato da urina dele, pelo fato da região da próstata ou do canal haver mais uma certa pressão, o jato da urina ele sempre sai fraco, certo? Entendi. Então é aquele paciente que ele urina fraco. Eu costumo brincar com os meus pacientes no consultório, às vezes quando eu pergunto, tá com o jato forte, tá com o jato fraco, eles não sabem dimensionar muito, eu digo, tá fazendo xixi lá na frente ou tá melando o bico da bota? Que aí ele é uma brincadeirazinha que a gente sempre usa para poder até descontrair. E interessante que no consultório se faz também até a medição, né, desse jato, né? Existe um exame, né? Para ver também a potência do jato, né? Isso, justamente. Chama urofluxometria, né? Um aparelho que ele mede a força e a velocidade da urina e mostra pra gente essa velocidade e também em termos de curva, né? E aí dá uma noção pra gente se esse paciente ele tá tendo um jato moderado, se está tendo um jato satisfatório, até a compressão, né, como se fosse ali a pressão que a bexiga estivesse fazendo, a gente consegue ter uma ideia de como é que está funcionando o sistema urinário daquele paciente. Eu vou fazer mais uma pergunta, depois tem uma minha, que eu vou fazer logo a minha, mas o doutor responde depois. Qual é a quantidade ideal de tomar água para ter para urinar bem, né? E quantas vezes a gente precisa urinar assim bem, para dizer, não, você está bem, quantas vezes você está urinando, né? Então a quantidade de urina é a quantidade de água que a gente tem que consumir para ter essa urina, né, funcionar bem, né? Que a gente vá bem ao banheiro. O doutor vai responder essa depois, porque mais um ouvinte aqui dizendo, olha, não quero ser identificada, ultimamente, todas as noites, né, essa pessoa diz que faz xixi na cama dormindo, né? Fez estectomia, não sei se é esterectomia, mas acho que deve provavelmente. E é diabética, né? Ela toma a vitamina Cogmax. Tem alguma coisa a ver, né? Então tá perdendo urina aí dormindo, né? Tem essa história. Que mesmo adulto, não é só criança não, viu, gente? Adulto também faz xixi na cama, viu? Depende da situação, pode fazer.
Tem alguma coisa a ver, doutor, com diabética, fez essa esterectomia e à noite está fazendo xixi na cama? Tem sim. Temos 2 fatores de risco aí, né? Na verdade, um fator de risco e um procedimento cirúrgico prévio, né? A esterectomia. A esterectomia, para quem não sabe, é a retirada do útero, né? E fica muito próximo da bexiga, dos canais da urina, né? Que são os ureteres dos 2 lados, certo? Então, invariavelmente, a gente mexe ali na região do assoalho pélvico, né? Muito próximo da musculatura, dos ligamentos que suspendem o útero, né? Então, existe sim a possibilidade de haver aí a incontinência, né, após a esterectomia, mas isso na maioria das vezes é relacionado a alguns outros fatores, sabe? Às vezes por ser uma região tão próxima, né, da região da vagina, a bexiga e a vagina, às vezes acaba tendo ali pequenas comunicações, né, da bexiga com a vagina, e aí é aquela situação que eu falei, que o paciente às vezes ele perde a urina sem sentir, né? Não sei realmente se é o caso da paciente em Isso, questão. é porque não tem como se aprofundar, apenas uma questão superficial, né? Nada, como eu sempre digo aqui, doutor Nairton, que nada substitui, né, aquela conversa, né? Como a gente disse no popular, tete a tete, né? Entre o médico e o paciente no consultório, porque cada indivíduo é um ser diferente, né? É um ser totalmente diferente. O remédio para mim não vai servir para o doutor e vice-versa. Então tem que ter algo muito restrito, né? Cada pessoa tem uma forma diferente, né? Isso. E aí, nesse caso, a gente precisaria bem assim colher uma história clínica, né? Saber quando que perde urina, qual a quantidade de urina, se tem algum outro sintoma associado, certo? Tentar dimensionar, né, essa perda de urina, fazer um exame físico bem feito, né? E às vezes até lançar mão de alguns exames para realmente ver onde é que está saindo essa urina, ver o que é que pode estar acontecendo e o que é que pode ser feito. Certo? Olha, o bate-papo aqui tá bom demais, viu? A quantidade de perguntas aqui pro doutor, né? Muita gente, olha, Tony, eu mijo na cama, é normal. Não é normal não, viu? Nem quando a gente tem aquele sonho, né? Que tem gente que diz, sonhei, eu tenho um amigo mesmo que ele disse, rapaz, eu não sou eu que tava fazendo xixi, e eu não tava fazendo xixi de verdade, né? Acordei, acabei, quando acordei e tava, né, fazendo o xixi na cama. Então não às vezes acontece aí de você sonhar que tá fazendo xixi, mas não é normal não, viu? Depois de grande aí, só o bebezinho, como o doutor colocou, que não tem um controle, né, da urina, né, tá em formação ainda esse controle. Mas respondendo a minha pergunta, doutor, qual seria a quantidade ideal de tomar água e de urina, né? Tem que urinar, né, um bom funcionamento, vamos dizer assim, do sistema urinário, né? Seria como, né? Quantas urinas por dia, a quantidade de água também que tem que ser ingerida. Entendi. Tony, o ideal mesmo seria que, de acordo com o peso, né, seriam de 30 a 50 ml por quilo por dia, certo? Então um paciente ali de 70 quilos, se ele vai tomar em torno de 30 ml por quilo, ele vai beber em torno de 2.100, vai ficar isso entre 2.100 a 3.500 ml, né? Se levar em consideração dos 30 a 50 ml por quilo. É um volume de líquidos bons, né? 2 litros de água seria interessante. É melhor do que 1,8 litro. Certo? Eu costumo até dizer assim, ó, a graxa das engrenagens do rim é a água, tá? Então toma a água. Às vezes o paciente ele não consegue dimensionar o quanto que ele tá tomando, né? E às vezes fala, ó, toma ali 2, 3 copos pela manhã, toma mais 2, 3 copos à tarde, à noite, né? Mas não é copinho daquele descartável não, gente. Beba pelo menos um copo americano daquele que é bom. A água não faz mal não. E aí eu sempre oriento aos pacientes, né? Principalmente os pacientes que têm uma queixa de levantar muito à noite para urinar, aqueles pacientes que não têm uma diurese tão satisfatória, que às vezes fica até incomodado, fica chateado no outro dia porque não está conseguindo dormir, porque acorda muito. Então, esses pacientes, o ideal às vezes a gente tem que lançar a mão, né, de algumas medicações, mas com uma orientação assim de hidratação mesmo. Toma água ali 2 horas antes de dormir, toma um copinho de 150, 200 ml de água, certo? E antes de deitar, já vai no banheiro, ali você já vai conseguir aliviar mais, vai conseguir ter um sono. Ainda mais quem toma remédio para pressão alta, né?
Que a maioria tem os diuréticos, né? Tem os são diuréticos, associados, né? Justamente. Por isso que na maioria das vezes a gente prefere colocar esses remédios na parte da manhã, que aí o paciente ele já está acordado, né? Durante o dia, então ele já vai ali no banheiro e consegue ter uma diurese boa. Geralmente a gente não orienta tanto tomar à noite. Muito bem. Aqui tem muitas perguntas, não vai dar tempo aqui, né? Mas teve um aqui bem interessante, um ouvinte colocou assim: pergunta para o doutor qual ultrassom que consegue ver a bexiga. Existe um exame específico ou a ultrassom de abdômen total ela consegue ver também? Então, o ultrassom de abdômen total é como o nome já diz, né? Ele vai ver tudo, né? Vai ver o fígado, vai ver a vesícula, vai ver os rins, né? Às vezes dá para ver os grandes vasos, certo? Dá para ver a bexiga, dá para fazer um ultrassom mais superficial da próstata, né? Mas assim, para ver realmente o sistema urinário é o ultrassom das vias urinárias, né? Que ele vai ver o rim, a bexiga. Às vezes a gente associa a ultrassonografia da próstata, né? Para ter uma ideia ali de tamanho, certo? E um dado importante que sempre nós gostamos, né? Nós urologistas gostamos de ter no ultrassom é o resíduo pós-miccional, né? Aí quem já foi fazer ultrassom de abdômen sabe que lá quando o colega tá fazendo a ultrassonografia, na maioria das vezes ele pede, vá lá agora, vá urinar e depois você volta aqui para mim refazer. Então isso é para medir a quantidade de urina que fica, né? Então isso já dá uma ideia pra gente se aquele paciente ele tá conseguindo esvaziar bem a bexiga ou não. Às vezes o paciente chega, doutor, eu tô urinando demais, tá bom tudo, mas é porque ele tá indo a todo momento no banheiro, tá urinando, mas não é aquela diurese satisfatória, né? E quando você faz a ultrassonografia, você tá lá, o paciente antes do exame fez 400, tinha lá na bexiga 450 ml. E aí quando ele foi urinar que voltou, tinha 350. Esse paciente ele não urinou bem, né? Ele tem uma retenção urinária, certo? E às vezes temos também casos de uma incontinência por transbordamento, né? A próstata realmente é muito fechada, na região do canal da urina, e aí sai só aquele pinguinho de urina e o paciente às vezes ele perde a urina porque a pressão da bexiga está muito grande, né? A bexiga não tem como mais distender. Nesses casos, às vezes, quando o paciente chega para a gente já vê o globo vesical, né? A bexiga bem cheia, já dá para ver até no exame físico, e aí quando passa a sonda, que é para tirar essa urina, a gente tem ali uma saída de 800, 1.000, 1.200. A gente já viu aí pacientes que conseguimos até 1.600 ml, né? Que não é o ideal, né? Então toda essa urina ela tava presa ali na bexiga. Para a gente fechar, doutor Nairton Carles, qual seria então o tratamento principal, né? Tá com algum desses sintomas que a gente falou aqui, né? Já tá com essa perda de urina, a primeira coisa é procurar o profissional habilitado, que é o urologista, para ver essa questão, e o tratamento ele é por medicamentos, fisioterapia, cirúrgico, isso vai depender da avaliação, né? Isso, Tony. Quando o paciente, na maioria das vezes, ele vem pra gente, a gente tenta determinar, né, qual o tipo de perda urinária que o paciente tem, e a partir dali a gente vai traçar um tratamento para ele, né? Mas todas essas são opções, né? Fisioterapia é um grande aliado, né, na incontinência urinária, principalmente naqueles pacientes. Mas tem uma pélvica, né? Uma fisioterapia pélvica, né? Isso, a gente chama fisioterapia para reforço do assoalho pélvico, o reforço da musculatura pélvica, para controle da urina. Geralmente a gente solicita principalmente aqueles pacientes que vão operar da próstata, né? Porque a próstata ela fica muito próximo da musculatura da pelve, do esfíncter. Então, quando a gente faz a cirurgia, querendo ou não, a gente mexe ali, e a fisioterapia ela auxilia muito nesse caso, né? Então, vai desde fisioterapia, medicações, né, para tentar aliviar mais a região da próstata e o paciente poder urinar melhor, ou às vezes até, digamos assim, acalmar mais a bexiga, né, aquela bexiga que está mais irritada. Tem medicações também para que a gente pode lançar mão para acalmar um pouco mais ela, e o paciente realmente ir no banheiro quando necessário, quando a bexiga estiver cheia, certo? E temos também as cirurgias, né? Temos as cirurgias que a gente pode lançar a mão de reforço, a região ali da uretra, do colo vesical, para poder conter melhor essa urina. E tem os casos das fístulas, né? Que são cirurgias mais complexas, mas que também precisam de tratamento cirúrgico. Muito bem.
Doutor, muito obrigado por ter vindo, né? Só lembrando mais uma vez, gente, quem quiser bater um papo, né, conversar, tem alguma dúvida para tirar, né? O doutor Nairton Carlos está atendendo aqui em Serra Talhada toda terça-feira, né? Lá na Clínica Vila Saúde. Então, quem quiser, né, bater um papo, os telefones lá é 3831-1001 e o 3831-1060, né? São 2 números fixos, você pode estar ligando. Rede social, qual é o Instagram do doutor, para quem quiser acompanhar os conteúdos, o dia a dia, né, do trabalho também do doutor Nairton Carlos, como é que faz? Isso, no Instagram pode colocar @doutor Nairton Carlos, né, com Y, e no Facebook, né. Eu sei que o Facebook hoje não é mais tão usado, mas a grande maioria dos meus pacientes não são tão jovens, né? Já são aí da média idade, então, querendo ou não, ainda são pessoas que utilizam mais isso, exatamente, o Instagram. E a gente até bate muito papo pelo Facebook, por incrível que pareça. Tá vendo? Né? Mas é o mesmo nome, tá? Nairton Carlos. E é isso, tá? Tô à disposição lá no Vila Saúde, atendendo toda terça-feira pela manhã. E tô à disposição, quem quiser aparecer lá pra gente bater um papo, pra gente ver o que é que tá acontecendo. Vamos traçar, né, um plano de cuidado e poder ajudar, contribuir aí na saúde. Muito bem, é isso mesmo, né? Parabéns aí para o doutor, muito obrigado, né? Mais uma vez por ter vindo aqui ao nosso programa e vamos sempre tá trazendo ele aqui pra gente falar, né? Hoje foi sobre incontinência urinária, depois a gente vai estar marcando também outra pauta importante, vamos estar falando aí sobre as pedras nos rins, né? Que é algo muito também, né? Bem corriqueiro, e saber as causas, né? E também é outra área de atuação do médico urologista, né? Então esse cuidado aí com os rins e nessa questão também dessas pedras, né? Dessas situações que acontecem. Doutor, um forte abraço, muito obrigado, bom resto de semana, né? Que continue aí nos atendimentos, ainda tem atendimento em Salgueiro, né? Muito bem, obrigado por ter vindo mais uma vez, forte abraço, viu?